Olá, sejam bem-vindas a mais uma conversa com as catadoras de ossos. Hoje, chegamos ao segundo capítulo do livro, falando sobre a tocaia do intruso, o princípio da iniciação, com o conto O Barba Azul, que você pode acompanhar dentro dos episódios aí do canal que você estiver acompanhando. Spotify, SoundCloud, tudo para deixar a coisa mais alinhada possível para a compreensão do texto e das investigações que estamos propondo aqui, junto também com a astrologia, que é uma ferramenta maior de investigação, linkada com esse livro maravilhoso que nós amamos, que a gente estuda, que trabalha e faz acontecer. Para você que já ouviu a história, eu realmente recomendo que você ouça a história primeiro. A doutora Estés, ela desmembra esse conto em 9 tópicos, né? E a gente vai esmiuçar cada um. Mas antes de mais nada, eu quero ressaltar a importância que o Barba Azul tem nesse livro, que é abrir a porta, é trazer essa chave para abrir esta porta, que é a porta do porão, que eu considero que é a porta do seu subconsciente, que é o lugar onde você vai conhecer coisas que foram guardadas há muito tempo e que é interessante você rever para perceber quais as sabotagens que você cai, quais as sacanagens que acontecem e por que acontecem, né? Então, a gente vai falar muito a respeito desse porão, do que está lá dentro e quais os padrões repetitivos que acontecem conosco quando nós não conhecemos o que está lá dentro. Os tópicos que a gente vai conversar são o predador natural da psique, a mulher ingênua como presa, a chave do conhecimento, o noivo animal, cheiro de sangue, recuar e dar a volta, como dar o grito, os devoradores de pecados e o homem sinistro nos sonhos da mulher. Uma das frases mais importantes neste livro, neste capítulo, é: aprenda a fazer perguntas. Seja curiosa. Pergunte. Queira saber. Perca o medo de saber. O grande desafio de iniciar os estudos no livro Mulheres que Correm com os Lobos é encontrar as respostas para as nossas perguntas. Então vamos lá, vamos falar sobre esse lindo homem barba azul, maravilhoso, rico, maravilhoso. Patrícia, é interessante, olá a todas, né? Que bom estarmos aqui de novo. Acho que é interessante quando você fala da importância das perguntas, porque nós crianças, quando crianças, nós nascemos curiosos espontaneamente. E vai depender muito do ambiente, né, dele estar respondendo essa curiosidade da criança, estimulando que ela busque realmente saber, conhecer melhor o que ela está aprendendo, o que ela está vendo, né? É importante nesse sentido, enquanto adulto, não perdermos o contato, não permitirmos, né, que a criança perca o contato com essa curiosidade natural. Tá? E sempre faça perguntas, né? É verdade. Vamos falar, então, dessa questão da história. Vamos começar pelo início da história. Desse cara, desse mágico fracassado, que eu costumo dizer nos cursos, né? É o cara que fez uma besteira e a barba dele ficou azul e ele ficou marcado pro resto da vida com esse rosto estranho e com as pessoas temendo essa imagem, né?
Então esse cara ele chega, vai lá paquerar as minas, leva para dar um rolê no parque, e a menina mais jovem acaba ficando afim do cara, né? Como que é isso, né? A primeira coisa que o conto traz é essa tríade, que são 3 irmãs, né? Uma mais jovem, a do meio, a mais velha, que são as tríades que nós trazemos internamente, né? Aliás, vale uma ressalva que eu costumo sempre dizer. Todos os personagens nos contos estão em nós. Não vale uma investigação se você ouvir a história, ouvir a explanação, imaginando as pessoas externas. As pessoas externas, elas são exemplos dos sentimentos e reações que nós temos em relação àquilo que nós temos internamente. E vamos lembrar que além das 3 irmãs tem uma mãe também, né? Que é uma mãe apática, uma mãe ausente, né? Que a gente pode muitas vezes caracterizar a figura de uma mãe até depressiva, né? Que não ajuda, infelizmente, a filha, né? A desenvolver, a amadurecer, a saber reconhecer, vamos dizer assim, os perigos, né? Da vida e também os internos, as armadilhas que muitas vezes a gente mesmo se arma. Aparentemente dá a impressão que ela foi seduzida igualmente como as filhas, porque de repente a idade não vai significar uma maturidade nessas escolhas também. Então dá a impressão que ela foi seduzida também, Sim. não é? É para essa promessa do paraíso, né? É bem isso. O Barba Azul chega, tipo, você Ninguém faz tá o que você quiser, como se desse liberdade, né? Isso. E aí, vamos lá. Vamos continuando aqui a falar dessa mulher ingênua, que é uma presa, e ela ainda vive no mundo do País das Maravilhas, né? Então ela conhece esse cara, ele tem uma conversa legal, ela começa a achar que ele é bacana, que o que estão falando dele não é tão errado assim. E aí ela resolve casar com ele, e ele vai viajar e deixa umas chaves com ela. Eu quero chamar a atenção aqui nesse ponto, porque num dos encontros aí que eu fiz, uma mulher disse assim: gente, mas eu achei ele muito legal. O cara era inteligente, tinha uma boa conversa, um castelo com mais de 300 portas, maravilhoso, rico e tal. Por que é que ela tinha que pegar a chavinha e abrir o porão? Que ela ficasse com as 300 portas e com o cara, não tinha a menor necessidade de abrir o porão. E essa é a grande sabotagem que nós caímos, né? Porque aparentemente eu posso ter uma vida perfeita. E por que eu vou pegar essa chavinha e vou mudar tudo isso de lugar? Quais são os meus anseios, os meus desejos, as minhas vontades? Quem sou eu, né? E como que eu vou aceitar isso para ter uma vida de conforto e riqueza, uma vida de mentira, E né? pode ser uma coisa crescente, né? Então, pode ser a proibição de um quartinho no início. Então, é esse o rolo compressor que a gente entra e não percebe. Porque, de repente, é apenas o pedido de um quarto no início, mas pode virar outros tipos de proibições que vai se cedendo no intuito de viver no castelo em harmonia. É isso que a mulher faz muito. Então, não me custa eu não olhar esse quartinho. Eu não vou ligar para isso porque não me custa. É exatamente isso que acontece com a história das mulheres que vão aceitando as pequenas proibições. O desenvolvimento de uma relação com a natureza selvagem é uma parte essencial da individuação da mulher. Para que isso possa se realizar, a mulher precisa penetrar nas trevas, mas ao mesmo tempo não pode cair irreparavelmente numa armadilha, ser capturada ou morta, seja no caminho de ida ou no caminho de volta.
Lúcia, acrescenta pra gente aí algumas coisas em relação a psique, ao self. A gente vai falar muitas coisas sobre isso. E também alguns pensamentos. Acho que é importante, né, que embora, como a Patrícia já falou, né, várias vezes esses personagens estão dentro da gente, né, trata muito dessa parte inconsciente. Embora eu falei também da importância do ambiente, do papel, né, dos quem cria, principalmente as crianças, quando vão podendo estar estimulando ou não, né, a criatividade. Mas existe, então, além das causas externas, vamos dizer assim, do sofrimento humano, né, existe uma força interna, né, que a doutora Estés vai chamar até de uma força voltada contra a natureza, tá? Uma força inata, que teria o sentido de arquétipo para Jung, como nós já vimos nos capítulos anteriores, né? Eu fiz uma relação que o Freud vai chamar de pulsão de morte, né? Que todos nós, desde que nascemos, caminhamos em direção à morte. Então é uma luta eterna, vamos dizer assim, que a gente tem que fazer com a gente mesmo, né? No sentido de desenvolver os nossos aspectos bons, positivos, o que a gente deseja, né, o nosso potencial, e ao mesmo tempo um lado que nos boicota, que nos sabota, né? Basicamente isso que a gente vai ver também no resto do conto, né? É interessante porque o que a doutora Estés fala ao longo do livro é do ciclo vida, morte e vida, né? Uhum. Então, quando nós entendemos a morte como um processo natural da vida, nós começamos a aceitar também que os processos também têm fim. Sim. Isso vai ficando mais confortável, né? Os ciclos, né? Exatamente, porque essa ideia da imortalidade, que é muito proposta nos contos de fadas, né? Eles viveram felizes para sempre e tal. Isso constrói um anseio que não é real, né? Que eu não consigo, né? Eu não consigo isso, né? Por que só eu que não consigo? Eu não consigo ser feliz para sempre, por quê? E quando ela fala vida, morte e vida, quer dizer, é vida, morte e vida de novo. Com certeza vai melhorar. Isso. Renascimento, né? A gente vê, entender a morte como transformação. Né? E os processos e fim de ciclos e dores, tudo. Exato. Tudo termina. E pulando, assim, porque eu costumo fazer a Ludmilla fica louca comigo, porque eu misturo todos os tópicos, todas as coisas e tal. Mas no final todo mundo entende. Porque o que acontece quando a jovem abre o porão e entra em contato com todo o sangue, com todos os ossos que estão ali, é o tanto de sonhos e o tanto de vida que morreu naquele lugar. Sim. Foi abandonado, né? Então, esse cuidado, né, que nós temos em relação aos nossos anseios. O que eu estou matando em mim em prol de uma felicidade falsa? Esses felizes para sempre, quem são felizes para sempre? Um mau contrato, foi feito um mau contrato. É eu e a minha galera que vive dentro de mim? Ou eu e o externo que eu quero sustentar e que é insustentável, né? Tem, inclusive, algumas histórias aqui que a doutora Estés coloca no capítulo que são bem pesadas para a gente entender o quanto que é possível você viver uma vida de mentira, se associar com os Barba Azul para não viver a sua arte, a sua criatividade, o seu desejo, né? Negando. E fala da ingenuidade, né? Acho que é outro tópico que a gente vai falar, né? Da ingenuidade, porque a gente faz esses acordos sempre na esperança da felicidade, do sonho, do amor,
e do castelo bonito. E aí é ingenuidade, pode ser em qualquer idade, de você achar que isso o outro vai presentear você. Com a sua negação, enterrando os seus sonhos num quartinho. A gente entende... Você está depositando, né, no outro, né? Então a gente entende que isso vem, na verdade, desde do nascimento, quando a gente está no ventre, em que a gente está alimentado, né, não tem que fazer esforço nenhum. Né? E o nascimento, que alguns psicanalistas consideram até como faz o primeiro trauma, porque você tem que conseguir depois as coisas pro seu esforço. A criança tem que chorar para, né, que o adulto dê atenção, que ela está com fome, ou está suja, está com medo, quer, né, um carinho. Então é um processo que depois nós vamos ter que abandonar. Realmente tem momentos de dor, de sofrimento, que a gente quer manter, de certa forma, um lado da gente quer manter que você seja cuidado por alguém, né? Isso que estão, né, falando de paraíso e tal. Mas que isso te mata, na verdade, né? Te mata simbolicamente enquanto pessoa com potencial criativo, de realização, de arte, né? Como a Patrícia falou. É interessante porque a doutora Estés, ela compara a criação dos lobos, né? Então, assim, uma loba, ela não ensina o filhote a ser bonzinho, né? Ela ensina assim, olha, se você tá em perigo, você precisa reagir, senão você vai morrer. É o contrário do que nós fazemos na família tradicional, né? A família tradicional ensina você a ser educado, a ser bom, aceitar os comandos, né? E, enquanto que os lobos, que chamam por esse arquétipo da mulher selvagem, fazem ao contrário. Você tem que se defender, você precisa tirar o perigo, você tem que marcar a sua presença. É para isso que nós estamos aqui. Não é para sermos aceitos, mas para sermos quem nós somos, né? Isso me lembra, né? No sentido de que se fala dessa mulher ingênua, né? Às vezes a gente escuta a respeito de mulheres que escolhem mal os companheiros, né? Às vezes se usa até, eu tenho dedo podre, né? Quer dizer, porque repete, né? Vai repetindo os erros das escolhas, vamos dizer assim. E isso é um pouco de romantizando, né? O homem como um salvador e aí você tem que parar para pensar, né? Quer dizer, o que está acontecendo com você que está repetindo relacionamentos destrutivos, e não precisa ser só relacionamento afetivo, mas pode ser numa relação de trabalho, em amizades, uma relação com família também, em que você está se desqualificando cada vez mais, né? Porque não se reconhece o predador. É uma das dificuldades, né? Não, ele não é o predador. A barba não é tão azul. Então, essa é uma das primeiras dificuldades da mulher. Ela não acha que é o predador, que é o tão errado. Mas é porque ele vem muito como sedutor também, né? Exatamente esse que vai me livrar de qualquer sofrimento, vem me salvar, né? Exatamente. Mas tem a questão da pergunta que eu acho que é muito relevante. Porque você está numa situação de trabalho, relacionamento, seja o que for. Aí o negócio tá rolando e a tua intuição tá falando, esse negócio tá esquisito, esse negócio tá esquisito. Mas, ao mesmo tempo que você ouve isso, você diz, eu tô viajando, eu tô sendo pessimista, não é nada disso, imagina, eu sou louca, tá tudo certo, a pessoa é legal, lá, até você levar um tombo, né? Então, é assim, rolou uma dúvida, faz pergunta. Exato. Escuta, isso tá rolando, isso tá acontecendo, como é que é isso e tal. Porque o nosso mundo interno, ele é gigante. O mundo do outro também é gigante. Se eu não estabeleço uma comunicação, eu não sei o que está acontecendo. Eu só sei o que está acontecendo dentro de mim. Agora,
Você ter a coragem de olhar a verdade para fazer a sua escolha, que são elas. Eu tô me casando com um cara que é barba azul, que todo mundo falou que ele é esquisito, ele é estranho, ele me coloca num castelo, tem uma chave de um porão que eu não posso abrir, entendeu? E ainda estou na dúvida. Ainda não sei, estou na dúvida se aquilo... Eu tenho que abrir, eu tenho que ver. Como que eu vou morar nesse lugar sem sabendo que tem um lugar que eu não posso entrar? Que tem um mistério. O mistério ele é feito para quê? Para eu questionar. Por que existem tantos filósofos, tantos pensadores? Escola de mistérios. Porque a gente quer saber de coisas. E que bom querer saber das coisas. E não entrar nessa zona de conforto, né? Porque a zona de conforto é aquela que faz a nossa alma ficar desesperada e se afastar de nós, né? A gaiola dourada. E por falar em alma, a gente fala em psique. Psique. E esse conto, ele fala muito da jornada da psique, né? Eu acho que é ela quem vai sempre dando esse estímulo para ir atrás da porta, para saber o que é. É ela quem sangra, é ela quem mostra o quanto dói esse afastamento. Porque a psique não é uma coisa única, né? Na verdade, é formada por diferentes aspectos, né? Que aí, no caso, são representados pela mãe, que no caso é uma mãe apática, duas irmãs que são mais espertas, que desconfiam mais, a moça, né? Que é mais ingênua, né? Depois os irmãos, que é a força dela que vem salvar, o predador, né? Quer dizer, essa psique é formada por vários aspectos, vários arquétipos também, em termos de Jung, que vão ser reforçados, fortalecidos no nosso desenvolvimento, conforme as experiências que a gente tem. Agora, eu pensei numa frase, conforme eu estava lendo, né, que a gente só permite um predador externo porque ainda a gente não entrou em contato, não conhece, não está consciente o nosso predador interno, né? Então não adianta a gente só se colocar como vítima, né? Mas eu preciso olhar para mim, bom, o que eu estou fazendo para que isso esteja se repetindo, essa infelicidade que pode vir em forma de doenças, né? Até desemprego, né? Não consigo ficar num emprego muito tempo, ou relacionamentos aí também que são abusivos, repetitivos. Geralmente é repetitivo, né? É a roda gira, né? É aquilo que a gente fala no tarô da roda da fortuna, né? Ela gira. Se ela começa a parar sempre no mesmo lugar, tem algo que você não está aprendendo. Sim. Então para tudo e vai para as perguntas. O que eu não estou vendo, o que está errado, onde é que eu estou me enrolando, né? Porque fatalmente essas são as pessoas que jogam a culpa no mundo. E nunca percebem que a culpa, perdão pelo peso da palavra, mas eu não encontro outra mais suave para falar disso, mas a culpa é dela mesma. Ela é responsável pelas escolhas que ela faz. Ela se nega a aprender e deixar morrer esse ciclo para viver uma coisa nova, né? Então não permite que o ciclo termine, né? Porque fica naquela insistência também, né? Porque ela acha que a culpa é dos outros. Tudo errado, né? Repetitivo nesse sentido. O mundo é ruim. Eu sou boa, mas o mundo é ruim. Eu sou a vítima. E eu só encontro gente ruim. Então, vamos abrir esse porão, ver as coisas que estão ali, jogar luz, né? Ter coragem para jogar luz nos cantos mais obscuros, para perceber o que é que você está procurando, que está dentro de você, né? Ela fala que a pergunta correta provoca a germinação da consciência. Então é bem isso, você se conhecer, se farejar, descobrir as suas sombras e o questionamento. Porque as pessoas vivem sem se questionar, realmente, vai indo, vai levando e se vitimizando e não... Uma música, né? Deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, né? Mas vai te levar para onde, né?
Quando as mulheres abrem as portas das suas próprias vidas e examinam o massacre nesses cantos remotos, na maior parte das vezes elas descobrem que estiveram permitindo o assassinato de seus sonhos, objetivos e esperanças mais cruciais. Encontram sem vida ideias, sentimentos e desejos. Aquilo que um dia foi gracioso e promissor está agora esgotado até sua última gota de sangue. Se esses sonhos e esperanças estiverem vinculados ao desejo de um relacionamento, de uma realização, de obter sucesso ou de uma obra de arte, quando ocorre essa apavorante descoberta na psique, podemos ter certeza de que o predador natural, também frequentemente simbolizado nos sonhos como o noivo animal, esteve trabalhando metodicamente na destruição dos desejos mais caros à mulher. Bom, o noivo animal é um personagem aí que marca a nossa psique, que representa nos contos de fadas, nos mitos, algo perverso, disfarçado como algo bom. E muitas vezes isso vai aparecer nos sonhos também das mulheres, tá? No sentido de que ela acorda assustada, ela tem que fugir, ela tem que realmente pedir ajuda, né? Então sonha com uma figura que aparentemente é bonita, por exemplo, um homem bonito que depois vai mostrando que por trás dele tem um monstro, né? Por exemplo. A mulher, ela sempre, de alguma forma, percebe e recebe sinais de perigo e traição. O que acontece é que, por conta da nossa educação e excesso de proteção, nós acabamos vendo isso de uma outra maneira. Então, você está numa situação que intuitivamente ela te representa um perigo, mas como relatado no conto e no livro, a sua ingenuidade faz com que você pense que aquilo não é tão grave assim. Até que o evento ocorra e você perceba que sim, você tem uma intuição que funciona, né? Por isso a insistência nesse capítulo em relação às perguntas, às investigações e os porquês de não querer ver a verdade dura e crua para poder fazer as escolhas, né? Para poder ter uma reação diante daquilo que está acontecendo e não ficar passiva diante das propostas que lhe são feitas com medo de que a sua vida possa mudar e de você não ter controle dessa mudança que haverá. Então é necessária essa ação junto com a intuição, que nós veremos mais a seguir com mais alguns tópicos elaborados pela doutora Estés, do processo que a mulher faz para reagir ao ataque desse noivo animal, onde até então ela vê o cara como benévolo. O fofo que não tem a barba tão azul assim, que ele até é um pouco não é tão simpático. Ruim como a coisa não tá tão ruim como se pensa, né? Na verdade é isso. E esse questionamento é interessante porque se você se faz as perguntas a tempo, você evita que a mudança venha de fora, como uma avalanche, como uma tempestade, como um furacão. A gente acaba somente mudando do estado de inércia porque vem uma coisa externa. E essas perguntas, a gente está insistindo muito nisso, porque quando a gente se questiona e a gente faz a pergunta correta, a atitude vem, sem necessário o trauma dessa avalanche que eu comentei, né? A verdade é isso. Por isso que a gente insiste nessa coisa da questione-se. O que está acontecendo? Perceba-se. Olhe internamente o que está acontecendo e com os olhos de observadora mais atentos. Eu acho que um outro aspecto também que a gente tem que estar prestando atenção quando a gente se examina, né, esse autoconhecimento que a gente está tanto falando aqui em todos os capítulos e vamos continuar falando, é admitir que dentro de nós, né, na nossa psique, tem esse lado destrutivo também, né? Então, os nossos sentimentos,
que na cultura geralmente são negados, né? Mas que nós temos raiva, temos inveja, temos ódio, e que muitas vezes isso vai aparecer nas piadas, né? Vai aparecer nos atos falhos, né? Um termo que o Freud usa na psicanálise, por exemplo, é quando eu troco uma palavra no lugar do outro, que eu estaria revelando o que eu penso. Então, em vez de eu falar vamos começar agora essa mesa, né? Então eu estou lá apresentando um debate, por exemplo, eu falo, vamos, em lugar de mesa, eu falo, vamos apresentar essa merda, né? Então isso é um termo, por exemplo, troquei mesa por merda, porque o meu inconsciente, na verdade, estava considerando aquilo ali algo ruim, eu não gostaria de estar ali, né? Então, eu estou chamando a atenção que o nosso inconsciente se manifesta, né? E nos nossos lados ruins, que não é ruim, na verdade, né? É humano. Então, que a gente tem que entrar em contato com isso. E é dolorido. Não é fácil, não, a gente perceber que a gente não é tão bonzinho como a gente gostaria de ser, né? Então, agora a gente entra num outro tópico, que é o cheiro de sangue, que é o momento em que você fez as perguntas, abriu a porta e entrou em contato com esse manancial de informações, inclusive relatado agora pela Ludmila, que é olhar para você e descobrir que você também tem pontos negativos e que eles também acionam coisas que não são tão bacanas assim. Mas que se você não tem conhecimento dessas coisas e as mantém dentro do porão, você cria a máscara da moça boazinha demais, que topa tudo e que fica engolindo um monte de sapo e aí reserva um lugar especial para você mandar tudo às favas. Então, quando você abre essa porta e entra em contato com esses padrões que estão sufocados, que não permitem que você seja você mesma, com os seus sonhos, com os seus fracassos, perdão, com as suas expectativas, com aquilo que lhe foi ensinado e com as coisas que você pretende romper, é muito doloroso. Por isso que eu acho o capítulo do Barba Azul tão especial como introdução para a jornada do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Porque é um momento em que você abre o seu porão e olha para onde você consegue dar conta para desenvolver essas partes em si. Para você ter coragem de ser você mesma. Hoje em dia, embora no século XXI, nós não vivemos numa sociedade onde podemos ser nós mesmas. A gente pretende, a gente tenta se encaixar numa série de padrões para viver numa sociedade e se sentir pertencida, amada e que essas coisas são certificado de sucesso, né? Certificado de ser uma pessoa legal, né? Então, eu me encaixo nesses padrões fakes para fazer de conta que eu tô dentro disso, mas que quando eu vou pro meu travesseiro, a conversa é completamente diferente. E se eu tentar chamar para bronca quem eu realmente sou e enfrentar a sociedade, eu vou enfrentar uma luta muito grande comigo e com os outros. Então não é uma tarefa muito fácil. É uma fantasia que a gente vê muito no consultório de psicologia, né? Dessas pessoas, no sentido de que se eu for eu mesma, né? Se eu me opuser às pessoas com quem eu convivo, que eu vou ficar sozinha, né? Então o medo, a gente precisa pertencer, é uma necessidade humana. E então a gente vai abrindo mão com o receio dessa solidão, né?
Mas a gente, na verdade, a gente vai encontrar outras pessoas que também estão voltadas em serem autênticas, em serem elas mesmas, né? Então, a gente também tem que estar confrontando essa fantasia que muitas vezes faz a gente desistir, né? Achando que vai ficar sozinho. Não, só vamos realmente mudar de grupos, né? Vamos dizer assim. Na verdade, nem tudo são flores, né? Tem uma história breve que a doutora Estés relata no livro, que é de uma senhora que se casou, uma senhora muito refinada da cidade e tal, e aí ela casou com um cara bacana, mas era um cara do campo, era um homem do campo. Então ele comprou uma pequena fazenda e eles foram viver lá. E lá tiveram muitos filhos, e a fazenda, e a casa e tal. E ela foi cuidando disso com muito amor, com muito esmero, né? Mas os anos foram se passando e ela começou a sentir muita falta da cidade, de se arrumar, de dar os seus passeios e tal. Então, toda semana ela se arrumava super bem, colocava seu chapéu, ia para a cidade e dava um rolê, olhava todas as vitrines e tal, tomava um chá, um café e voltava para a fazenda. Bom, um determinado dia já deu para ela arrumou toda a casa, limpou o chão com as mãos, como ela sempre fazia, deixou aquilo tudo muito lustroso, pegou a espingarda do marido, colocou no céu da boca e se matou. Qualquer mulher que conhece uma casa limpa sabe que ela arrumou aquela casa antes de se matar. Ela fez a última coisa que ela fez a vida toda, que era arrumar a casa e cuidar da família. E sufocou toda a vida dela, os anseios e sonhos, e não teve mais tempo, não teve mais esperança para procurar por aquele ser que ela era, né? Então, esses estudos, essas investigações, elas servem para nos colocar nesse tempo e nos validar os nossos sonhos, abrir os nossos campos de possibilidade para reconhecer que tem chão ainda para fazer. Né? Eu não preciso de turma, eu não preciso de grupo. A minha energia vai atrair as pessoas que realmente condizem com aquilo que eu estou criando. E não eu estou buscando pessoas que vão delegar as energias que eu gostaria de viver. Eu estou no comando da minha vida. Eu sou a capitã do meu navio. É isso que difere uma mulher quando ela reconhece o seu arquétipo da mulher selvagem. Ela honra esse sangue que jorrou porque ela está entrando em contato com ela mesma. Embora isso seja muito dolorido, que os processos sejam pesados, ela consegue ficar inteira e saber que ela vai fazer uma jornada e atrair os afins para a jornada dela, que reverberam na mesma autenticidade, na mesma vibe, né? Porque traz... são mudanças, são as transformações, e é o medo da solidão que você está falando, que é muito presente nas grandes mudanças, porque você está na zona desconfortável, dolorida, mas é conhecida. E aí vem os medos das mudanças. Mas com certeza, a hora que você toma posse da sua energia, as coisas fluem, com certeza. A gente tem que apostar nessa capacidade nossa de ser o comandante do navio, exatamente nesse ponto. Exatamente. E aí, falando em capitão e navio, é isso. Quando você está no comando da sua criatividade, você não tem mais tempo. E por isso que a sua percepção se torna mais aguçada. Porque as coisas precisam começar a fazer sentido para aquilo que você pretende fazer.
Então, por falar em capitão e navio, vamos de Netuno! Vamos de Netuno. Essa jornada da esposa e essa descoberta dos porões, é isso que a gente... É mais importante até do que o Barba Azul. Na verdade, é essa saga que a gente está contando. A descoberta dessa mulher que era ingênua, que vai descobrindo o predador, mas o predador que fica no lugar dele, porque a descoberta e a heroína, né, acaba sendo ela. E a gente fazendo um paralelo com a astrologia, a gente encontra a casa 12. Quem conhece um pouco da astrologia sabe que nós temos um mapa natal dividido em setores, que nós chamamos de casas astrológicas. E a casa 12 é a casa do inconsciente. Muitas vezes é chamada de prisão, de inacessível, de casa de dores, de casa de sofrimento. Mas ela vai dar sinais para a gente das nossas fraquezas, das nossas forças sentidas, às vezes na vida, mas às vezes não conscientes. Ela é a casa que também tem ali conotações kármicas, para quem acredita na espiritualidade, mas ela tem aqui limitações, obstáculos. Ela vai dar sinais para a gente desse porão que foi encontrado pela esposa. Esse porão que, quando a gente coloca luz, ele transforma a nossa vida, ele traz luz às nossas atitudes, às nossas escolhas. Então, nesse sentido, se você analisar o seu mapa astral e você verificar a sua casa 12, você vai verificar que é ali que tem sinais, respostas para algumas coisas que estão inconscientes em você, que você não tem consciência, mas que aflorando no mesmo sentido daquele quarto obscuro que foi descoberto, vai trazer soluções. É uma casa que o rei ali seria o Netuno, como a Paty falou, uma casa original de peixes, que traz também a espiritualidade, os insights, o uso da sua intuição. Quem tem Netuno nessa casa tem um canal direto com a espiritualidade, com registros acássicos. Tem alguém que está vibrando aqui, que tem uma casa 12. É a macumbeira Lor. Tem capacidade psíquica, de mediunidade. E a gente acaba, às vezes, achando que é uma casa ali do obscuro. Então, por exemplo, você tem o Vênus ali, tem umas coisas ali da parceria, dos amantes, dos valores que você tem que observar. O Sol na casa 12, o self está ali, de certa maneira, um pouco obscurecido, mas assim, é uma casa de respostas. Se você souber compreender a casa 12, da mesma maneira que você compreende esses porões, esses ossos, esse sangue jorrando, que vai te trazer dor, vai te trazer luz e consciência para muitas atitudes, muita evolução e muitos acertos nessa vida, que você pode descobrir através da casa 12. Legal. Eu quero chamar a atenção para o seguinte. Uma das primeiras vezes que eu contei o conto do Barba Azul foi num grupo de lobas que tinha uma contadora de histórias. E aí, nas contações, a gente tem um protocolo, né? Que é seguir, assim, tudo tem um motivo para ser. Tipo filme americano, sabe? Você tem um copo de água ali em cima da mesa, não é decorativo. Esse copo de água ele vai cair, vai acontecer alguma coisa, senão o cara não teria colocado a câmera ali em cima. E aí eu contei a história e a contadora no final disse assim, mas escuta, no início da história, não foi relatado que ela tinha irmãos. Ela tinha a mãe e as irmãs. Da onde saíram esses irmãos do nada, né? Que ela tá lá no alto do castelo gritando, chamem os nossos irmãos e tal. Esse é um grande truque da história, né? A grande magia da história, que nos mostra o tal do yin e do yang, o tal do ânimos e da ânima, que significa o quê? A gente tá aqui na parada do Netuno, né? Então tá lá, você abriu o porão, viu os ossos, o sangue e tal, aí você começa a pensar na tua memória, nas coisas que aconteceram na sua vida, e naqueles ossos que estão ali, e quantos sonhos morreram e tal. Essa é a hora que você tem que se chamar pro rock, você tem que agir, entendeu?
A gente entra em Netuno para olhar as coisas, mas não é para ficar brisado ali, para pirar na batatinha, né? Você olha e vai para action, vai fazer alguma coisa com aquilo que você descobriu e depois você tem outras oportunidades de ir voltando para o seu porão, olhando outras coisas. Você vai fazendo isso homeopaticamente. A nossa mente e a nossa alma são muito inteligentes. Elas nos dão limites. Então, você olha algumas coisas hoje, você fala, olha, para mim, isso aqui já deu, agora eu preciso fazer outras coisas. Aí, no outro momento, você olha novamente, vai rebuscar outras coisas, porque você já conhece o caminho. Não é uma limpeza, uma faxina hardcore, porque isso te levaria a um colapso, sabe? Por isso que a catadora de ossos, ela tem esse trabalho tão cuidadoso de ir pegando pedaço em pedaço, encaixando uma coisa na outra, né? Com muita paciência, porque não é da noite pro dia, não é aqui e agora. Mas vale ressaltar que a nossa parte masculina é quem nos tira dessa inebriação, é assim que fala? É inércia, na verdade, porque... Embriaguez. O Netuno, a gente fala a pessoa netunada, ela tá embriagada. De atitude, assim. O ânimos, a gente também encontra num mapa astrológico. Parece que eu tô puxando sardinha pro meu lado, gente, mas é uma bússola, é uma grande sacada você fazer o seu mapa. Porque lá também tem quanto você tem de ânimos, quanto você tem de ânima, e vai mostrar se você é uma pessoa ânima, que quer dizer uma energia negativa, entre aspas, mais passiva. E o ânimos é o masculino, é o positivo, é a atitude, é aquilo que te impulsiona. Então, a falta de ânimos numa mulher, ela vai deixar com você cheia de ideias, de pensamentos, de criativa, mas cadê a atitude? Cadê a manifestação dessa criatividade? Então, a ação. Exatamente, cadê a ação? Né? Então, é isso que quando a doutora Estés, ela também comenta isso no livro, que fica essa coisa da manifestação no campo das ideias, né? Fica só no campo das ideias e não há a manifestação, que é a falta do ânimos. E a gente pode combater essa inércia nesse sentido. Quando eu descubro que existe ali uma situação que eu estou não me sentindo confortável, estou inadequada, aos poucos, a Paty colocou muito bem isso, porque é uma construção vagarosa para não te aviltar, para você não se sentir também perdida nessa... É um plano, né? Existe um plano de resgate, de grito de liberdade, de grito de avanço, e o adelante que a gente diz, existe um plano, a gente tem que estar calcando em passos seguros para poder fazer uma manifestação correta dessa atitude concreta. Deixa eu dar uma corrigida aqui, porque em tempos de nomes e importâncias, falar em positivo e negativo é sempre muito perigoso. Infelizmente, a nossa linguagem sempre foi tratada de um jeito muito ruim. Eu entendo a forma como você quer colocar do masculino e feminino como masculino, como positivo e negativo, né? Então, olharmos assim o feminino como uma polaridade negativa, a gente vai cair na mão das feministas, que já vão decapar a nossa cabeça. Não é essa a ideia. Jamais, até porque uma das coisas que a doutora Estés mais prega nesse livro é os nossos períodos de silêncio e de descanso que a gente vai aprendendo aí no decorrer dos estudos, né? A gente precisa aprender a ter a nossa natureza e correr esse fluxo, né? O período de agir e o período de pensar, o período de planejar. Exato. É isso, vamos encerrando aqui. Vamos, Ludmila. Sim, acho que já vimos bastantes aspectos aí
que vão se repetir nos próximos contos, né? Repetir assim, mas aprofundando, detalhando, entendendo um pouco melhor. Tá. Dona Iris. Bom, então nós realmente esse conto do Barba Azul é um pontapé inicial para as grandes descobertas, né? E a descoberta do predador vai sempre nos impulsionar de alguma maneira. Então é isso que a gente espera que traga realmente perguntas. É isso que a gente quer provocar hoje na nossa discussão. Prestem atenção nos comandos. Você nunca termina aquilo que você pretende fazer. Você é louca. Você tá viajando. Ah, não é nada disso. Pessoas que não deixam você terminar o seu pensamento. Pessoas que pegam o seu pensamento e transformam o seu pensamento como se fosse o pensamento delas. Eu não disse bem isso, né? Eu não disse isso. Se liguem. E aí, depois que vocês perceberem que esse tipo de coisa está acontecendo, dá uma olhada no porão e vejam que tipo de comandos foram dados a você para que você permita que isso aconteça. Porque é ali que está o lugar. O problema não é a pessoa que é picareta. O problema é você que permite que ela picareteie com você. Então, para falar de intuição, nós vamos para o próximo conto, que é o meu predileto. A Vassalissa, nossa boneca linda, farejando os fatos e resgatando a intuição como iniciação. Então, logo menos vocês vão ter o conto, que ele é longo, porque tem a Baba Yaga lá, que ela vai dando os comandos bem legais. E aí, depois, uma troca de ideia com a gente. Nos acompanhe nas redes sociais. As Catadoras de Ossos, Facebook e Instagram. E-mail, ascatadorasdeossos@gmail.com. Nós queremos feedbacks, perguntas, curiosidades, lalás. Tá bom? Beijos, amamos vocês. Beijos. Beijos.